Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde para mim aqui, mas para vocês, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Muito bem, vamos fazer a leitura do artigo 5º da nossa magnânima Constituição da República Federativa Brasileira. É um dos artigos mais importantes no que diz respeito a concursos públicos, visto tratar de vários temas que são correlatos tanto aos direitos e deveres individuais e coletivos e ainda, de forma implícita, correlatos também à atuação da própria administração pública. Vamos lá. Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Perceba aí o princípio da não contradição à lei. O princípio da não contradição à lei, que tem a ver exatamente com a legalidade aplicada aos particulares. Mas não vou ficar explicando inciso por inciso, porque a ideia é termos a leitura da Constituição, a lei seca, a fim de sermos eficientes quanto à compreensão da lei seca. Continuemos. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, sendo proibido o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Muita atenção. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 9, inciso 11, muita atenção aqui, gente. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Atenção, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, exceto, atenção, exceto, muita atenção, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, presta atenção, a casa é inviolável, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, adentrar sem consentimento do morador. Ponto. Esta é a regra. Salvo, exceto se, em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro. Aí vem mais uma exceção. Ou durante o dia por determinação judicial. Presta atenção a isto aqui, porque daqui a pouco vem lá no enunciado que com mandado judicial chegou o policial na porta e arrombou a porta do criminoso às 7 horas da noite. É correto? Não, não é correto. Mesmo que tenha mandado judicial, mesmo que haja determinação do magistrado, tem que ser durante o dia. Muito bem. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Continuando. Inciso 15. É livre. Inciso 14. Repetindo, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Percebam isso. É livre a locomoção no território nacional? Estou livre para caminhar no meu país? Sim, em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Retomando aqui o inciso 11. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Sem armas, todos podem reunir-se pacificamente. Onde? Em locais abertos ao público. Independentemente de autorização, desde que não frustre
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Vedada de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. Muita atenção a isso aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, na dissolução compulsória, o trânsito em julgado. Perceberam aqui? Então, as associações elas podem ser dissolvidas compulsoriamente? Sim. Em qual situação? Por decisão judicial transitada em julgado. Perceba que tanto para a dissolução compulsória como para a suspensão das atividades de uma associação requer-se decisão judicial. A diferença é que para dissolução compulsória, a decisão judicial deve ser transitada em julgado, ou seja, não deverá mais caber recursos contra a decisão judicial que ordenou a dissolução compulsória desta associação. Certinho? Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá sua função social. Pessoal, amigas e amigos desse meu Brasil, muita atenção a este trecho, a esse inciso, porque ele traz uma premissa, ele traz uma concepção principiológica até para a propriedade privada em nosso ordenamento jurídico. Quando você estudar a propriedade privada no nosso ordenamento jurídico, verá que ela deve atender à sua função social. E quando isso não ocorre, há institutos jurídicos, inclusive coercitivos. Há institutos jurídicos punitivos para quem possui uma sociedade onde não exerça a função social. Farei a leitura até o inciso 30 neste primeiro vídeo. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Percebam, são 3 institutos aqui que estão vinculados à função social da propriedade. Repito, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Mas, Alisson, qual é a diferença de uma para a outra? Nós falaremos em momento oportuno sobre isto. Mas eu devo chamar a atenção dos senhores e das senhoras para este inciso, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, atenção, o que mais? Utilidade pública ou por interesse social. A priori, posso informar que necessidade pública basicamente tem que ser esta propriedade.
O Estado quer utilizar esta propriedade porque necessita que seja ela. E, obviamente, a indenização prévia, justa e em dinheiro, como completa aqui o inciso. Como completa o próprio inciso 24. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Quando se trata de uma desapropriação por utilidade pública, apenas para explicar rapidamente, a desapropriação ela pode ser por necessidade pública, por utilidade pública, como vemos aqui neste mesmo inciso, ou por interesse social. Por necessidade pública, pense assim, tem que ser este imóvel, tem que ser esta propriedade e haverá indenização prévia, justa e em dinheiro. Quando for por utilidade pública, há uma discricionariedade aqui. Quando se trata de utilidade pública, tem até outra, mas eu quero utilizar esta. Pense assim, o Estado ele utiliza esta por conveniência ou por ser mais oportuno. E há também aqui uma prévia e justa indenização. Mas quando se trata, e aí que eu falei a vocês sobre uma medida de punição, quando se trata de uma desapropriação por interesse social, o motivo, o que causa tal desapropriação é exatamente uma conduta punitiva, porque pune-se pela ausência da função social. Pune-se porque o imóvel, a propriedade, não está tendo função social. Neste caso, a indenização prévia em títulos. E depois nós estudaremos mais a respeito. Continuando. No inciso 24. No caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar de propriedade particular, autoridade competente, obviamente competente, poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Lembrem-se, senhoras e senhores, lembrem-se da requisição administrativa, senhoras e senhores. Assunto importantíssimo. Continuando. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, olha aqui os requisitos, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Percebam. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Não é só por ela ser pequena e por ser propriedade rural, tem que ser esta trabalhada pela família, para que ela não seja objeto de penhora por pagamento de débitos. Ela tem que ser uma pequena propriedade trabalhada pela família. Mas perceba, não será objeto de penhora para qualquer tipo de débito, para quaisquer dívidas? Não. Apenas, a priori, pelo texto constitucional, para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Débitos que decorrem da sua própria atividade. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Isto é o inciso 8, a linha A. Agora a linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, retomando, são asseguradas nos termos da lei, a linha a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, e na linha B,
são assegurados também. O direito de fiscalização é assegurado também. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E, por fim, é garantido o direito de herança, no inciso 30. É garantido, senhoras e senhores, o direito de herança. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui agora comigo. Peço que, se vocês perceberem que esse áudio é importante, acrescenta para os estudos das senhoras e dos senhores, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem não for inscrito, ativem as notificações para não perderem os próximos áudios e vídeos da Lei Seca. Obviamente que a intenção aqui é refletir pouco, principalmente doutrinariamente, para que nós não fujamos da proposta principal. Muito obrigado e até a próxima.